Graça e paz, povo de Deus. Pai do Senhor. Boa noite a todos. Quem está feliz hoje? Eu quero te convidar para você estar orando conosco nessa noite. Hoje é uma noite de muita alegria, uma noite de celebração. Hoje a gente comemora o Dia das Nossas Mães. E eu costumo dizer que essas datas comemorativas que a galera coloca para as coisas, a gente tem que entender o que elas significam. E nós temos que usar elas como um artifício e como uma desculpa a nosso favor. Mas a gente tem que entender que elas não são o único dia importante da gente honrar alguém. O dia do pai não é o único dia importante da gente honrar o pai. O dia da mãe não é o único dia importante da gente honrar a mãe. Hoje a gente comemora o Dia das Mães e em todo lugar a gente para tirar um tempo de ficar com ela. A gente para poder fazer um jantar, um almoço diferente. Mas a gente não precisa chegar nesse dia específico do ano para fazer isso. E nem para presenteá-las. Hoje a gente está tendo o nosso primeiro culto do Dá aqui na igreja Adebe Barreiras. E eu vou frisar muito isso nessa noite, porque entenda, não é o culto do receber. Porque se você veio para cá nessa noite querendo receber de Deus, existe uma chance muito grande de você sair daqui frustrado. Porque você pode não receber nenhum presente. Mas se você veio para cá nessa noite com a intenção de participar do culto do Dá, você tem 100% de possibilidade de sair daqui realizado. Porque não existe uma possibilidade de você sair daqui sem dar, sem doar. Porque você pode doar para alguém uma promessa. Você pode fazer um voto com Deus de abençoar alguém. Porque eu tenho alguém que eu quero abençoar durante a semana e essa pessoa não veio. E eu até coloquei lá no grupo, porque ele falou, não vou. Eu disse, cara, não é uma pena não. Assim, que pena que você não vai participar desse culto, mas vão ter mais cultos como esse. Mas eu vou levar na quarta-feira. E deixa eu dizer para você, se você veio aqui hoje e está nos visitando, ou não teve ainda como trazer a sua bênção hoje, não saia daqui frustrado. Doe para alguém. Doe um abraço. Doe um gesto de carinho. Doe uma promessa de um churrasco. Eita, glória a Deus, Jesus. Quem queria receber a promessa de um churrasco aqui hoje? Eita, glória. Então entenda, se a sua expectativa for sair daqui recebendo alguma coisa, provavelmente você pode se frustrar. Mas se você veio como expectativa no culto do dar, de doar alguma coisa, você tem todas as possibilidades de sair daqui extremamente realizado em Deus. E eu quero convidar você que pode ficar em pé para nós estarmos orando nessa noite. Só você que pode, você que está descansado, que passou o dia todo na beira do rio com a sua mãe, abraçado. Ou você que ficou deitado na beira do rio lá assim, numa esteira, com um travesseirinho assim do lado. Você tem que ficar em pé. Se teve alguém aqui que estava curtindo uma tarde dessa. Mas brincadeiras à parte, deixa eu dizer, a gente vai orar e se você estiver deitado, Jesus vai ouvir sua oração. Quanto mais sentado. Eu gosto sempre de dizer assim, gente, você sabe como é um privilégio alguém virar para você e dizer assim, ó, você que pode ficar em pé e você dizer eu posso. Cara, tem tanta gente hoje que queria assim, daria tudo que possui para ouvir essa frase e se levantar e não consegue. Nos alegremos porque a gente pode ouvir quem pode ficar em pé e você dizer eu posso e se levantar. Hoje é o culto do dar, mas a gente vai falar muito de se alegrar. A gente vai falar muito de
celebrar e agradecer. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer não só pelas mães que nós temos. Eu não quero te agradecer só pela minha mãe Marli que eu tenho, mas por tantas mães que o Senhor levantou para mim nessa igreja. Eu quero te agradecer, Senhor, pelas mães que o Senhor ainda vai mandar para essa igreja, e pelas mães que estão se levantando e adotando filhos e filhas espirituais. Pai, abençoa cada um que entrou aqui, e que a gente possa entender que comemorar o Dia das Mães não é somente dar um abraço na minha mãe, mas reconhecer todas as mães que o Senhor tem colocado no meu caminho. Que eu possa nessa noite estar valorizando e reconhecendo cada mãe que o Senhor tem colocado na minha vida. Talvez a sua mãe não esteja presente aqui hoje. Talvez você não pôde dar um abraço físico na mãe que você tem. Talvez você não tenha mais a sua mãe presente. Talvez você nunca teve uma. Mas Jesus me traz aqui para dizer assim: agradeça a Deus porque hoje é o Dia das Mães. E quantas mães eu levantei do teu lado para te abraçar hoje. E se você ainda não abraçou as mães que eu levantei do teu lado, não se detenha em um dia. A gente tem a nossa vida inteira. Você tem a semana inteira para abraçar as mães que o Senhor colocou do teu lado. Pai, esse culto a gente está aqui celebrando o Senhor. Nós estamos celebrando a tua vida, mas nós te agradecemos pelas mães que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Abençoa nosso culto nessa noite, Pai, que ele venha refletir tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Hoje é o culto do dar, e a gente veio aqui dar a nossa melhor adoração para o Senhor. Que o Senhor receba o nosso louvor, Senhor, como um cheiro suave de adoração. Que ele chegue nas tuas narinas como uma forma de te adorar nessa noite. Que o Senhor possa compreender que nossas vestes, a gente colocou ela, cada roupa, para vir aqui para te adorar. Eu me vesti nessa noite para o Senhor Jesus. Eu estou aqui nessa noite para um encontro contigo, para te agradecer as coisas imensas, grandes, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós só temos que agradecer. E mais uma vez eu queria te pedir, toma conta desse culto, conduza essa galera que está aqui em cima, que vai guiar a nossa adoração, mas que a gente entenda que a gente não vai apresentar, não vai assistir uma apresentação de uma adoração, nós vamos fazer parte dela. Eu quero te convidar para a gente cantar com essa galera hoje, com todo o nosso pulmão, e botar para fora: você é lindo, Jesus, é a pessoa mais importante da minha vida, eu te amo, e nessa noite eu quero te honrar. Ah, Jesus, como eu te amo. Que nós possamos expressar com as nossas palavras tudo aquilo que a gente está sentindo hoje pelo Senhor. Vamos adorar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh Senhor, nós sentimos a tua presença, aleluia. Se você veio para adorar a Ele, Ele está aqui neste lugar. Vamos adorar? Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha e encha a casa com sua doce presença.
presença de Deus é real em nosso meio. Se você está feliz, erga as suas mãos e dê uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele está aqui no nosso meio. Glória a Deus. As palmas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. A glória do Senhor. Eu vejo a tua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém. Se você sentiu o Senhor te tocar, aplauda Ele, porque Ele está aqui. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos na casa do Pai e aqui nós temos liberdade de adorar, de ficar alegre, de estar feliz, porque Ele se alegra com a nossa alegria. Amém? Na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, um novo som se ouvirá. Sua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilha.
de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá e se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá e se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando a minha vitória. Eu te louvarei, celebre, te louvarei sobre toda a terra. Novo som se ouvirá, sua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. E fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá e se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá e se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Como é bom estarmos aqui na casa do Senhor, louvando e adorando Ele. Nós entendemos que muitas vezes quando as coisas parecem que não estão dando certo, muitas vezes quando a gente está sofrendo e passando por adversidades, nós temos que entender a hora de nos recolhermos e a hora de nos conectar com Deus. E nós temos que acreditar que esse Deus, Ele é fiel e poderoso para cumprir. E Ele é fiel e poderoso para nos aconchegar quando a gente precisa de aconchego. Então que nós possamos voltar para esse Deus que nos aconchega, que nos abraça nesses momentos mais difíceis. Descansar nos braços dEle. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu
te deixa, Ele não te abandona. Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar? Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em ti, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Oh, Senhor, como o Senhor é lindo. Aleluia. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em ti, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Senhor, nós podemos sentir essa atmosfera, o Espírito Santo ministrando em nossos corações, Pai. Oh, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz. Senhor, nós não queremos estar distantes de Ti. Nós queremos nos aproximar mais e mais e reconhecer o Teu senhorio em nossas vidas, Jesus. Oh, Senhor, toque nos nossos corações, Pai. Aleluia. Eu vou clamar, tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais te deixará. Sempre há de existir
dele que você precisa em tudo que você for fazer na tua vida. Lance aos pés do Senhor nessa noite. Se lance nos braços do Pai, porque Ele está aqui nessa noite. E é somente nos braços dele que nós temos realmente o nosso refúgio. E Jesus é esse refúgio que a gente precisa. Jesus é a direção que nos dá a luz para caminharmos todos os dias. E essa presença maravilhosa de Jesus, ela está aqui nesta noite. E você pode se lançar nos braços de Jesus. Você pode pedir para Ele a direção que você precisa para você caminhar. Peça ao Senhor Jesus, porque Ele está aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Eis-me aqui. Glória a Deus. Eu quero te convidar para você sentar um pouquinho. Se foi para Jesus, você pode aplaudir mais forte. Ele é o nosso convidado especial. Toda honra, toda glória seja dada a Ele nessa noite. E que nós possamos diminuir cada vez mais. E que Ele possa crescer cada vez mais. Que a gente possa entender tudo que Ele quer para nós. Abre para mim Provérbios capítulo 11, versículo 24. E eu quero falar rapidinho aqui sobre... Perdão. 2 Coríntios 9, 6. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Abre na NVI para mim, por favor. Quem está feliz com Jesus? Amém. Quem está aqui nessa noite numa expectativa de doar muito grande? Existe uma atmosfera de doação. E eu ouvi alguém dizendo uma vez algo que me deixou muito impactado. Ele disse assim: a minha oração é para que Deus hoje derrame um batismo de generosidade sobre nós nessa noite. Que a gente possa compreender como é grande ser generoso. E o que a Bíblia fala sobre generosidade. Olha só. O versículo diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. A gente tem que entender que na vida existem algumas leis que não podem ser mudadas. Dependendo da circunstância onde a gente está e dependendo da atmosfera em que a gente se encontra, pode exercer alguma influência sobre essa lei, mas ela não muda. Porque entenda, tudo aquilo que você plantar, você colhe. Entenda, quando a Bíblia diz assim, tudo que eu planto eu colho, é tudo, tudo é tudo. Tudo não é alguma coisa, tudo é tudo. E ela diz assim, ó, aquele que semeia muito, colhe muito. E quem semeia pouco, colhe o quê? Tem alguma dúvida sobre isso? Quem semeia muito, colhe pouco? E quem semeia pouco, colhe muito? Quem quer receber uma colheita farta, planta como? Pouco? Não. Só que existem várias outras variantes. O terreno em que você está semeando. Você já experimentou fazer uma plantação de milho em um terreno arenoso? Vai produzir? Vai. Mas ela vai dar todo o seu potencial de produção? Não. Tudo que você planta, você colhe. Eu, mas a minha esposa, nós somos apaixonados naquelas suculentas, aquelas 11 horas, berdoego, a gente ama aquelas flores. E a gente tinha um monte em casa. E a nossa demanda esses 2 meses foi tão grande, que a gente parou de regar elas. Gente, se você olhar as fotos que a gente tem da nossa parede, a gente tinha um jardim
vertical, assim, só desse tipo de flores, que a gente achava fantástico. E todo dia antes da gente sair, a gente ficava namorando elas. Quando a gente voltava, a gente ficava namorando elas. E foram tantas demandas que a gente tinha, que a gente passava tão corrido pela entrada da nossa casa, que a gente não percebeu que elas estavam com sede. E a gente parou de regar elas. E quando a gente observou, 80, 90% delas morreram. E não deram mais frutos. O terreno estava bem adubado. Plantamos a sementinha assim com muito cuidado. Vimos ela germinar, crescer. E fomos cuidando, mas em determinado momento da caminhada, a gente parou de regar. E consequentemente, aquelas flores que a gente colhia todos os dias e tirava altas fotos e ficava namorando elas quando a gente chegava, quando a gente saía, parou. A gente não colheu mais aqueles frutos. Então existe uma coisa, o seguinte: a gente tem que plantar na medida que a gente quer receber, mas a gente tem que regar. A gente tem que cuidar daquilo que a gente está plantando. Abre para mim agora Provérbios 11, 24. E gente, a lei da semeadura é algo que a gente precisa se aprofundar em conhecer. A gente está falando de algumas coisas aqui, e todo culto a gente para um pouquinho para a gente falar um pouquinho sobre a lei da semeadura. E a gente precisa entender o que? Algumas características principais da lei da semeadura. Uma delas é: tudo aquilo que eu planto, eu colho proporcional ao que foi plantado. Agora, olha outra característica fantástica que Provérbios 24 nos ensina. Ele diz assim, ó: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Mas ele diz assim: outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Gente, ser cristão é andar na contramão do mundo. Essas palavras não fazem sentido para quem é do mundo, para quem não tem Deus como seu Senhor. Quem não conhece Jesus não vai entender o que está sendo escrito aqui. Porque se você chegar para alguém e dizer assim: ei, se você guardar mais do que você deveria, se você reter, você vai ficar pobre. Se você guardar muito, você vai ficar pobre. Mas se você doar, você vai ficar rico. Ele vai olhar para ele e vai dizer: tá doido? Tá arrumando pedra de avião? Só pode. Daqui a pouquinho você vai me dizer que vai derrubar aquele avião ali na pedra, porque está dizendo que quem doa fica rico, quem guarda fica pobre. Mas a gente tem que entender que o reino do Senhor Jesus é um reino de ponta cabeça. É um reino de cabeça para baixo, onde os valores são diferentes dos valores do mundo. E se você, mesmo sem compreender, quiser experimentar, Ele vai te levar a lugares extraordinários. Porque a nossa obediência nos leva a lugares que a nossa fé não consegue nos levar. Mesmo que você não acredite nessa palavra, pastor, mas eu vou obedecer e vou fazer, você vai viver coisas extraordinárias. Porque não é o falar é o fazer, é o praticar. Por isso que hoje a gente está vivendo o culto do dar. Mas o versículo diz assim: ei, vamos entender, volta aí para mim, deixa ele projetado de novo aí. O versículo aqui está falando de riqueza e de pobreza. Riqueza e pobreza envolve dinheiro ou não envolve? Envolve? Envolve. Temos alguma dúvida de que esse versículo está falando de dinheiro? Está falando de dinheiro. Ele está falando de gente rica e gente pobre, de riquezas e de pobreza. E ele diz assim, ó: há quem doe generosamente. Então, o ato de doar não me torna generoso, porque ele diz: se há quem doe generosamente, há quem doe com avareza. E a gente viu isso no culto passado. A sua doação expressa, ela conversa, ela fala alguma coisa. Só que ele diz assim, ó: quem doa generosamente e não de forma avarenta, vê as suas riquezas aumentar. Mas ele fala assim, ó: outros retêm o que deveriam dar. Agora vamos lá. O que é reter o que devemos dar? A gente tem que entender que nem tudo na nossa vida é pão. Reter o que deveria dar é reter o que eu deveria semear. Deus coloca semente na sua vida e diz assim: cara, eu quero ver você próspero. E quando Deus quer prosperar alguém, Ele não coloca pão na vida de alguém, porque pão é para a gente comer, é para a gente saciar.
é pão, é para me matar a minha fome. Mas semente é para me fazer prosperar. Mas para que essa semente germine e eu prospere, e eu viva uma riqueza sobrenatural, eu tenho que pegar essa semente que veio até a mim e tenho que plantar. Só que tem um monte de gente, às vezes, vivendo uma pobreza extrema, porque está pegando as sementes que Deus tem dado para semear e comendo. E hoje para nós não faz tanto sentido essas palavras, porque a gente não vive da agricultura. Quando a gente quer comprar um milho, a gente vai no mercado. Mas naquela época eu plantava um saco de milho, colhia 10, 8 eu comia, 2 eu tinha que guardar para a próxima plantação, porque senão ano que vem não tinha colheita. E a galera que pegava os 10 e comia, acontecia o quê? No ano que vem não tem o que plantar, porque ele guardou aquilo que ele deveria semear. Então entenda, nem tudo que entra na nossa vida, nem tudo que chega nas nossas mãos é pão. E eu quero falar com as crianças. Tem criança aqui nessa noite? Amém? Eu quero falar com vocês hoje. Hoje é o culto do dar. Repitam comigo, todas as crianças, fala assim: hoje é o culto do dar. De novo, hoje é o culto do... De novo. No 3, 1, 2, 3. Não é o culto do receber. Você sabe por quê? Vocês estão prestando atenção em mim? Presta bem atenção, o tio está falando. E se tem alguma criança que não veio para o culto hoje, presta bem atenção, que o tio vai falar agora, tá? Se você veio para o culto do dar hoje, você vai dar alguma coisa. E isso que você está dando é uma semente. Pode ser que você colha os frutos dessa semente ainda hoje e você receba alguma coisa ainda hoje. Mas pode ser que você não receba hoje. Pode ser que essa semente só germine durante a semana. Pode ser que essa semente só vá germinar e você só vai ganhar alguma coisa no mês que vem. Quantos estão entendendo? As crianças também? Glória a Deus. Entenda, hoje não é noite de receber. Hoje é noite de semear. Hoje é noite de aprendermos sobre a generosidade do Senhor. Amém? Então, hoje é o culto do... E todo mundo veio aqui dar. E nesse momento eu quero convidar você a estar ofertando e dizimando na casa do Senhor. Eu quero convidar você para estar semeando na casa do Senhor. A gente tem o nosso Pix, que você pode fazer uma transferência. A gente tem nossos envelopes. Se você precisar de um envelope, você faz assim com a sua mão, que tem alguém lá atrás que vai levar um envelope para você. O Du vai levar até você e o Mateus vai levar até você um envelope. Só fazer assim com a mão. Pastor, não tenho nada para semear hoje. Semeie um voto. Faça um voto com Deus. Pai, eu quero te abençoar, mas eu não tenho nada, não tenho um emprego, não tenho um salário. Faça um voto com Ele. Se você não trouxe, não tem possibilidade de fazer agora, conversa com Ele aí: Senhor, eu quero semear na tua casa, no teu reino. E nessa noite eu não pude, mas eu quero fazer um voto contigo. Amém? Mas de alguma forma, doe generosamente, que a gente vai viver essa palavra na nossa vida. Enquanto essa galera aqui vai estar louvando, vai estar adorando com as nossas vozes, você vai adorar Ele com a sua contribuição, com o seu doar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pois um dia tua morte
contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Senhor, nós te adoramos, Pai. Pai, nós te pedimos que o Senhor possa ter recebido os nossos louvores, a nossa adoração. Pai, que isso tenha chegado como uma oferta agradável a Ti, Jesus. Pai, nós estamos aqui para isso, para Te adorar, para Te louvar, para dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é grande, Pai. Senhor, ministra sobre cada vida que está aqui representada, Pai. Ministra sobre aquelas que não estão aqui, Jesus. Alcança essas pessoas, Pai. Senhor, nós ministramos nessa noite, Pai, que o Senhor encha os celeiros, Pai. Que não falte nada na vida dessas famílias, Pai. Que elas possam ofertar e dizimar na Tua casa pela motivação correta. Que elas possam entender a necessidade, o poder que há por trás do compartilhar e da generosidade. Que elas possam entender, que nós possamos entender como é agradável, como é gostoso ofertar na Tua casa, compartilhar com o meu irmão. Pai, que não me falte nada, não nos falte nada, mas também que nós possamos ter discernimento, Pai, para ajudar aqueles que precisam, Jesus. É essa a nossa administração desta noite. Eu oro, Jesus, pelo Teu Filho que estará trazendo a palavra nesta noite, Pai. Ministra no coração dele. Eu sei que o Senhor já falou com ele, que ele possa entregar o que o Senhor falou para ele entregar. Que ele possa ministrar, que o Teu Espírito Santo ministre através da vida dele. Que o Espírito Santo alcance pessoas que estão aqui precisando ouvir algo de Ti, Jesus. Eu não conheço a vida de ninguém que está aqui. Eu não sei do que está ali guardado, mas o Senhor sabe. O Senhor sonda todos os corações. O Senhor nos conhece como ninguém, Pai. Então, Jesus, faça a Tua obra completa, Jesus. Essa é a nossa oração desta noite. Aleluia. Glória a Deus. Amém? É muito gostoso sentir a presença de Jesus assim no nosso meio. Eu queria trazer alguns avisos bem rapidinhos aqui para a gente poder não esquecer. Quarta-feira a gente tem o nosso grupo de vida nos lares, aonde a gente se reúne de forma totalmente diferente do de hoje. E no grupo de vida, a gente não tem uma pessoa falando e a galera toda sentada ouvindo. A gente tem uma roda de conversa onde todo mundo tem a oportunidade de crescer nos seus dons, de orar, de louvar, de falar sobre a palavra de Deus e de crescer sobre aquele assunto, de compartilhar e de também receber. Então eu encorajo muito você a estar participando. Todas as quartas a gente faz uma escala de revezamento entre as casas. Se você quer que a sua casa faça parte, dá um oi que a gente vai estar incluindo você nessa escala. Se você quer ir participar, só também dá um oi que a gente vai mandar a localização
da casa na semana em que a gente vai participar. Amém? Gente, nós temos também a nossa vigília, que está marcada para o dia 21. Nós estamos querendo mudar a data da nossa vigília, porque ficou uma data que a gente não vai ter, algumas pessoas não vão poder participar, muitas pessoas. Então assim, se não houver problema, a gente vai estar alterando a data dessa vigília, a gente vai estar colocando lá no nosso grupo, e eu queria que você manifestasse a sua posição e a sua opinião, porque entenda, a gente não tem que cumprir horário e bater ponto. A gente tem que se reunir para sermos edificados e crescermos juntos no Senhor. Não faz sentido a gente cumprir uma tabela, cumprir um horário, cumprir uma data e não ter ninguém aqui para fazer parte dessa vigília, ou não ter a maioria das pessoas. E eu sou apaixonado no Luciano Subirá. A esposa dele diz assim, o Luciano tem respaldo bíblico e te mostra um versículo até para repetir o prato de comida. E a gente faz isso e a gente também tem respaldo bíblico. Você vai ver Jesus marcando um encontro e dizendo assim, não vou poder chegar. E de repente ele chega lá, e o que foi? Não, é porque eu não poderia vir, agora eu pude. E você vai ver Jesus dizendo assim, eu vou em tal lugar. E depois ele dizendo assim, não rolou de eu ir não. E não vai dar. A gente muda. Se Jesus às vezes muda de opinião, muda de data, a gente também tem essa flexibilidade. Amém? A gente não pode perder a nossa essência. A forma como a gente faz as coisas, a gente pode mudar. Se a gente souber que tem uma forma melhor, a gente vai testar. Amém? Esse copo é uma forma de eu beber água? Sim? O que é a essência aqui, o copo ou a água? Se me trouxerem um copo descartável com água, eu vou beber água do mesmo jeito? Mas chegaram a uma conclusão de que o de vidro para cá era melhor. Amém. Mas eu quero é a água. Se o de vidro funciona melhor aqui, amém, porque eu estou chamando o pastor de desastrado, mas tudo bem. Eu queria também estar pedindo que compareça aqui Bedego e Bia. Por favor. Gente, quem lembra do Bedego e da Bia que teve aqui? Lembra mesmo? Não acredito. Gente, nós tivemos um culto fantástico e extraordinário. Só que assim, Bedego disse que está meio envergonhado, a Bia também disse que estava meio envergonhada, que não queria subir aqui porque eles não estavam com as vestes apropriadas. Mas eles falaram que vão falar com vocês. Olha só que massa, velho. Olha pra cá. Oxe. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Quem ainda não viu, a gente vai estar disponibilizando no nosso canal do YouTube a gravação da apresentação do Bedego e da Bia. Gente, a gente teve um culto infantil aqui no domingo. Pensa num negócio extraordinário. Era algo para falar com as crianças, mas eu acredito que muitos adultos saíram daqui extremamente impactados com o que eles ouviram do Bedego e da Bia. Oxe, é o Bedego? E aí, pastorzão, aí, beleza aí? Como é que você tá, Bedego? Eu tô bem, como é que tá as coisas aí? Cara, aquele culto, cara, teve uma repercussão enorme, meu amigo. Tá todo mundo com saudade de você e da Bia. É mesmo? É, eu vou voltar aí, beleza? Você tem que voltar, velho, pra animar essa galera, porque tá todo mundo com saudade de você já. E tem criança aí, ó? Tem criança aqui hoje? Ah, que bom, eu vou voltar aí, eu só pagar passagem aí. Mas eles já disseram aqui, vocês querem a Bia também? Cadê a Bia? Olá, criançada! Tudo bom com vocês? Ai, que coisa mais linda, não ouvi ninguém. De novo, olá, criançada!
vocês, gente? Gente, a gente teve um culto kids fantástico, onde o Bedego e a Bia trouxeram uma palavra de Deus extraordinária para a nossa criançada. Mas tinha um monte de criança aqui que aprenderam também. Os frutos que a gente está colhendo dessa semeadura desse culto kids é algo fantástico. Só que naquele culto kids a gente teve assim uma dificuldade muito grande, não foi, Bedego? Porque o sol estava a pino e estava entrando por essas portas e estava deixando muito quente, muita claridade aqui. Você lembra, Bedego? Meu zóio chegou a doer meu zóio aí. Você acredita, Bedego, que teve uma galera que semeou na nossa igreja e a gente conseguiu colocar isso filme em todas as portas da igreja? Pô, que legal aí, pastor. Beleza, que legal aí. Gostei demais. Tudo escurinho agora, né? Nós vamos estar orando pela vida dessa galera, não vamos, Bedego? Agora não fica mais calor não, agora fica sossegado aí. Que bênção. Eu queria agradecer ao Bedego e a Bia. E queria agradecer também não só ao Bedego e a Bia, que fizeram um teatro de fantoches extraordinário para nós. Mas eu queria agradecer, Bedego. Oi aí, tô aqui. Tchau, vai com Deus, viu? Até Obrigado a próxima. aí, me chama depois de novo aí. Me chama no zap, pastorzão. Pronto, tchau, Bia. Tchauzinho, pastor. Tchauzinho, criançada. É pra obedecer a tia hoje lá, viu? Vamos marcar para vocês voltarem aqui, tá? Beleza, beleza. Gente, foi algo extraordinário o Bedego e a Bia aqui. Só que se eu dizer para vocês uma coisa, foi o corpo de Cristo funcionando aqui no domingo. O Bedego e a Bia foram assim a cereja do bolo. Só que tinha uma galera envolvida aqui. Você sabe o que é uma galera enorme? Como um corpo, assim, de forma tão extraordinária, que ninguém precisava dizer para fazer nada, assim, pega aquilo ali, arruma aquilo ali, faz aquilo ali. Não, todo mundo chegou e começou a se movimentar. E quando a gente via alguma coisa que precisava fazer, ia lá e fazia. E as coisas funcionaram de uma forma tão extraordinária e tão linda, que assim, não tem palavras para expressar como foi lindo aquele dia, né? Então assim, queria agradecer em especial o Bedego e a Bia, mas também cada um que semeou um pouquinho do seu tempo aqui para que aquilo acontecesse. Cada pessoa, cada detalhe, cada criança que estava aqui comendo os bombons que eu vi, mas que também ajudaram muito, semearam muito na vida dessas crianças. A gente já teve tantos resultados de pais que ficaram assim extraordinários de ver teu filho participando de algo tão enriquecedor. Amém? Nossas mulheres tiveram a oportunidade de participar do Free Life Barreiras. Quem teve lá? Quem ainda não teve, deixa eu dizer pra você, cara, cola nessas mulheres que foram, velho. Porque as coisas que elas aprenderam lá, eu tenho certeza que elas vão estar passando adiante. E assim, a Cíntia é uma pessoa fantástica, formidável. E a gente vai continuar nessa parceria com ela, crescendo com ela, cada dia mais, sugando ela, tirando tudo que ela tem de Deus, assim, para poder estar nos inspirando. A gente vai estar buscando ali, aprender junto com ela. Foi um momento fantástico. A gente vai ter a oportunidade de estar participando de uma mentoria com ela, que é um acompanhamento online com a turma de uma galera que vai estar ali junto, crescendo junto e dando um direcionamento para a gente estar amadurecendo cada vez mais, voltado só para mulheres. Amém? Queria convidar os irmãos para estarem participando da escala da limpeza da igreja e a escala da abertura e fechamento também do nosso prédio. Então, cara, eu quero te encorajar. Você que não pode participar de alguma forma, tem várias. Você que não pode participar, vamos supor assim, da forma que você queria, participe da forma que você puder, mas faça alguma coisa. É sua comunidade, é sua igreja, é seu prédio, isso aqui pertence a nós. Enquanto estivermos pagando aluguel aqui, está sobre a nossa guarda. Então a gente tem que cuidar, sabe? Então, Bedego e Bia fizeram algo extraordinário para que o culto Kids acontecesse. Mas a galera que ficou aqui limpando depois daquela bagunça, gente, também estava semeando no reino de Deus e vai receber cada um conforme as suas
sementes plantadas. Amém? Então eu quero que você esteja procurando, entrando no grupo lá, procura a pastora Tiara, que por enquanto ainda está responsável pela escala da limpeza. Vamos estar lá, cara, bota meu nome aí, eu quero ir um dia. Venha participar da nosso espaço Kids, onde a gente tem uma ministração, um culto sendo ministrado ali na vida dessas crianças, todo o culto. Venha fazer parte. Ah, pastor, mas eu não sei mexer com criança. Não precisa você saber mexer com criança, não precisa você saber fazer nada, só precisa da sua disposição em doar um pouco do seu tempo. 1 hora por mês. Só isso. Você diz assim, pastor, não tem 1 hora por mês para dar para Deus. Então eu vou dizer assim, cara, não precisa ser exatamente, especificamente nessa área, mas nós somos um corpo e um corpo foi feito para estar em movimento. Se você pega um braço extraordinário, se você pegar, por exemplo, uma foto de um braço de um lutador extraordinário, um cara que já foi campeão de fisiculturismo, o Arnold Schwarzenegger, eita bichão, cara, você vê a foto do cara hoje, você diga assim, não que é ele. É só parar, velho. Para de se movimentar que atrofia. Isso é um corpo e foi feito para estar em movimento. Se você não estiver se mexendo, das duas uma, ou você engorda ou atrofia. Amém? Vamos orar pelas nossas crianças? A Bíblia diz que a nossa palavra tem poder. E nessa noite nós queremos ministrar sobre a vida deles. Vamos ficar de pé, só você que pode. Só mais um pouquinho. E eu quero te pedir, estenda suas mãos para cá. E vamos declarar na vida deles. Pai querido, aqui está o futuro da nossa igreja. Abençoa o tempo que eles vão ter ali no Espaço Kids. Abençoa o culto deles. E que em nome de Jesus, Pai, a tia que abdicou de estar participando do culto, para estar ministrando um culto a eles, honra a atitude dela de estar semeando no teu reino. Que eles tenham um tempo ali muito precioso e muito rico na tua presença. Que eles possam aprender brincando, cortando, colando e pintando. O que a gente vai aprender aqui também, de forma mais séria, ouvindo a tua palavra e tirando de dentro dela o que ela tem para nós. Pai, que eles possam crescer com saúde e paz na tua presença, em nome de Jesus. Glória a Deus! Pode se sentar. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre generosidade. E para quem esteve no culto passado, vai fazer mais sentido do que quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Pastor, eu não vi o culto passado, vou ficar sem entender nada? Não. Mas se quando terminar esse culto, você for lá no nosso canal do YouTube e tirar 40 minutos e assistir a mensagem, tudo isso que você vai ouvir de Deus aqui hoje vai fazer mais sentido ainda do que está fazendo nesse momento. Amém? A gente vai falar de generosidade hoje. Hoje é o nosso culto de dar. Mas antes de falar de generosidade e de doar, a gente tem que entender uma coisa: o receber. O receber é muito importante. Você sabe por quê? Porque tem muita gente que tem uma dificuldade imensa de receber. Não pode, pastorzão. Porque as pessoas que eu conheço tem um negócio assim, na hora que você fala assim, é para me dar, ela diz, cadê? Me dá, é meu precioso. Tem uma turma que é uma sede para receber tão grande. Mas entenda, da mesma forma, existe uma galera que tem uma dificuldade muito grande de receber. E olha só o que a Bíblia fala, porque assim, tem gente que não recebe porque não pede. Em contrapartida, tem uma galera que, por outro lado, pede, mas não recebe. Aí agora, deu um nó na minha cabeça. Tem uma galera
que não recebe porque não pede. Em contrapartida, por outro lado, tem uma turma que pede e não recebe. E eu disse assim: Jesus, tem um mistério nisso aí, eu quero descobrir o que é. Vamos entender esse mistério? Abre aí Mateus capítulo 7, versículo 8. Porque entendas, para eu ser uma bênção, Deus quer me abençoar. Você já viu alguém plantando uma semente que não tem? Como é que eu planto uma semente que eu não tenho? Que eu não ganhei? Não tem como. E Jesus deixa muito claro, ele diz: ei, tem gente que não recebe porque não pede. Porque ele está doido para dar, e ele tem em abundância. E ele está maluco para poder derramar na nossa vida. Mas tem gente que não fala para ele a sua necessidade, que não expressa para ele o que quer. Liga para mim as luzes brancas, por favor. Não. Um de lá. Isso. E sobe o primeiro feio. Isso. Já estava ligada? Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 8, a gente vai ler o seguinte: pois todo aquele que pede, quem pede recebe, cara, que massa. Olha só, e o que busca, e o que bate, cara, é muito massa, Jesus é fantástico. Bota o próximo versículo para mim. Não, deixa só o 7 mesmo. Aqui vai entrar na questão de pai. Vamos botar, deixa ele aí. Já coloca o 9. Vamos lá. Qual de vocês, se o seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? A pergunta não é retórica, é para você. Perdão, a pergunta é retórica. É para você pensar. Se o filho de vocês disser assim: papai, me dê um pão, você vai virar para ele e dizer assim: não, toma aqui uma pedra, come aí para você ver como é que é gostoso. A mesma coisinha do pão. Ou qual de vocês, se o seu filho, próximo 10, se o seu filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Quem é de nós que dissesse ao filho: pai, eu queria tanto um peixe? Você vai pegar uma serpente e dizer assim: aqui é o peixinho, filho, toma aqui, ó, pega ele aqui, pega. Algum de nós, como pais, fazemos isso? Agora bota o 11. Se vocês, apesar de serem maus, e a Bíblia deixa muito claro, nós somos maus. A nossa natureza é adâmica. A nossa vontade é de voar no pescoço e rumar a cabeça na parede. Essa é a nossa vontade, porque nós somos maus. Quando você faz qualquer coisa boa que você acha que está fazendo correto e está sendo justo, é o Espírito Santo agindo através de você. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa e ela é má. O nosso primeiro impulso é de voar na garganta e rumar na parede, porque nós somos maus. Está escrito aqui ou sou eu que estou imaginando coisa? Agora ele diz que a gente, sendo mal, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. A gente nunca vai dar um pão para ele, ou a gente nunca vai dar uma pedra para ele que está nos pedindo um pão. Aí ele diz assim, ó: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, o que vocês esperam do vosso Pai que está nos céus? Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem. Não, mas presta atenção, o Pai do céu de vocês está doido para dar coisas boas para quem fizer o quê? Pedir. Sabe qual é o negócio nosso? A gente não pede. Tu tá doido no negócio e fica maluco: ai, eu queria tanto aquilo, ai meu Deus do céu, eu nem tive, nem me deu, nem recebi. E você não fala para Jesus, cara. Ele está louquinho para dar. Ele é dono do ouro, da prata, ele é dono do céu e da terra. Ele criou o universo, ele criou o céu e a terra. E você está aí precisando de um emprego e não pede a ele. Você está aí precisando de um marido, você está aí precisando de uma casa, você está aí precisando de desencravar a unha e não pede a ele. Eu não me canso de dizer, vocês estão ligados que o mesmo esforço que Deus fez para criar o universo é o esforço que Ele faz para desencravar uma unha sua? Porque se Deus disser assim, ó, e haja luz, houve luz. E se Ele disser assim, ó,
Desencrava a unha. Desencrava a unha. É o mesmo esforço. Ele faz tudo pelo poder da sua palavra. Se ele agora declarar assim, ó, 1 milhão na conta da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Só que você imagina, será se Deus iria tirar a nossa honra de contribuir com o que Ele quer fazer aqui e dar essa honra para o empresário, sei lá, onde lá? Cadê o amém, turma? Amém. Jesus, pelo amor de Deus, eu vou repetir. Senhor Jesus, não coloca 1 milhão de reais na conta da igreja. Coloca 1 milhão de reais na conta dos teus filhos que estão aqui nessa noite, para que eles possam dizimar e ofertar na tua casa de forma generosa. Em nome de Jesus, que eles possam entender essa palavra nessa noite. Essa é a minha oração e a minha ministração para eles. Quantos estão entendendo? Deus quer nos honrar. Deus quer nos usar. Quem está pedindo 1 milhão para Deus abençoar, para poder dizimar e ofertar generosamente de tudo que Ele quer fazer através da igreja Débora Barreiras? Porque aquele que pede, e aquele que busca, e quem bate, cara, não tem mistério. Agora, por que tem uns que pedem e não recebem? E agora é o X da questão. Porque o segredo aqui está dizendo, ei, tem que pedir, cara. Jesus está doido para dar, e Ele tem abundância. Então por que tem gente que está pedindo e não está recebendo? Porque pede? Porque pede mal. Agora, só que a Bíblia é tão fantástica que ela nunca vai deixar a gente no vácuo, dizer assim, ó, vocês estão pedindo mal e não recebem, só por isso. Qual é a grande pergunta então? O que é pedir mal? Abre para mim aí, Tiago capítulo 4, versículo 3, e vamos entender o que é pedir mal. Por que eu não recebo quando eu peço mal? Para mim entender o que é pedir mal, para que eu pare de pedir mal, porque eu quero receber, cara. Quando pede, não recebe, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios. Coloca uma versão diferente para mim, por favor. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhe dará prazer. Sabe o que eu peço? Para mim. Senhor, me dá uma casa. Para quê? Para mim morar. Para mim dormir. Mim, índio da tribo, só eu comigo mesmo. Só que Jesus veio aqui e falou bem assim, ó. Vocês querem aprender a orar? Começa assim: Pai, perdoai assim como nós perdoamos os. Não tem eu, cara. O Pai é nosso, o pão é nosso, a dívida é nossa. E aí eu quero que Deus me dê um carro e diga, o carro é meu. E Jesus diga, ô filho, você não entendeu. Eu tenho para dar, mas você está pedindo errado. Porque o carro seu, porque o dinheiro seu, o aumento de salário seu, para mim, não serve. Quem conhece a história de Ana, já ouviu falar sobre Ana na Bíblia? Quem não ouviu falar de Ana ainda, Ana era uma mulher muito sofrida. E o sofrimento de Ana era, não tinha um filho. Por que o sofrimento de Ana era não tinha um filho? Por quê? Porque Ana era esposa de um camarada cheio de dinheiro, que amava ela, honrava ela, colocava ela em primeiro lugar em tudo que fazia, e ele fazia todos os gostos dela, de toda forma ele cobria Ana de alegria, de bênção, de cuidado, de carinho. Mas Ana não engravidava. E naquela época não engravidar era algo terrível. Porque se eu não posso dar um herdeiro para o meu marido, continuar a geração, eu não sirvo de nada.
E Ana ia ano após ano até o templo e orava: eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, porque eu preciso de um filho e o Senhor tem que me dar um filho, porque eu quero um filho. E todo ano, ano após ano, Ana ia com a mesma oração e voltava com a mesma resposta. Certo dia Ana vira e diz assim: Senhor, eu quero um filho, mas se o Senhor me der um filho, eu entrego ele para o Senhor. Ele é teu, eu consagro ele a ti. E eu trago ele quando ele tiver idade para vir servir aqui no teu templo. Sabe o que aconteceu? Ana teve um filho. O que ela muda? Ela muda a oração. Porque Deus continuava sempre o mesmo, no mesmo lugar, dizendo: eu tenho e tenho para dar em abundância. E aquele que pede, recebe. Mas quem pede para os seus próprios interesses egoístas e só para si, e só pensando em si, e isso não vai servir em nada para o meu reino, qual é o meu interesse de dar isso para você? Aí agora vai dizer assim: ah, mas Deus é interesseiro, Ele só faz as coisas. Ei, a gente entendeu que nós como pais, para dar as coisas para os nossos filhos, a gente faz isso de forma muito sábia, buscando o melhor para eles, não queremos o melhor. Você acha que Deus nega alguma coisa para nós porque Ele é egocêntrico, mau, perverso, tirano, ou Ele é egoísta? Para pensar um pouquinho. Quando eu olho para a minha vida com Jesus, eu agradeço mais a Ele hoje pelas portas fechadas e pelos nãos do que pelos sims e as portas abertas. Quando eu olho para a minha vida com a minha mãe e o meu pai, hoje eu agradeço a minha mãe mais pelas surras, pelos castigos e pelo cajado da disciplina, que a Bíblia diz que tira a loucura do coração da criança. Literalmente, meta a mãozada na orelha desse sem vergonha. Sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Porém, essas disciplinas que ela me deu, me levou a hoje não estar fazendo aquelas coisas que naquele dia eu fui corrigido. Eu agradeço muito a ela por esses nãos. E você acha que quando Deus nega alguma coisa para você, é porque Ele é ruim ou Ele é bom? Nós temos que ter essa ótica e entender que Deus é todo poderoso. Ele tem todas as coisas. Ele pode nos dar o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, porque é tudo dele. Só com o poder da tua palavra Ele pode fazer brotar uma nascente agora aqui no meio desse salão. Vocês têm noção disso? Que se Deus disser assim agora assim: toca nessa mesa e vai começar a brotar água do meio dela aqui, vai virar um rio aqui. Só basta Ele falar. Agora, o que é isso? O que é as nossas demandas e as nossas necessidades em relação ao poder de Deus? Nada. Eu tenho que descobrir o que é que destrava esse receber dele. Eu tenho que descobrir como eu tenho que pedir e que eu tenho que pedir. Então, se você entendeu que você tem que pedir e como você tem que pedir, você já tem mais duas armas extraordinárias para estar mais perto daquilo que você quer. Amém? Agora eu quero voltar um pouquinho no nosso culto anterior, nosso culto passado, para a gente poder entender um pouco mais sobre a história do pão mocosado. Quem lembra da história do pão mocosado? Vou fazer um resumo. Primeira multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplica aqueles pães. Todo mundo é alimentado. E depois disso sobram quantos cestos cheios? 12 cestos cheios. Depois de algum tempo acontece a mesma história. Jesus está num lugar com a turma
num deserto, não tem padaria por perto e precisa alimentar a galera. O que é que ele faz? Mesma coisa. Reúne todo mundo, conta, vê quantos pães vocês têm. A turma reúne, chega e diz assim. Alguns meses depois, a turma reúne, os discípulos se dividem ali e sai agora perguntando para a galera. Sai lá, Kel, você tem quantos pão? Todo mundo aqui, 3.000 pessoas, Kel, tem quantos pão? Você não trouxe pão não, saí correndo de casa. Eu vi Jesus passando lá e eu disse, eu tenho que ver esse cara, aí eu fui. Não tem nenhum? Não, tem não. Fábio, você tem quantos pães? Trouxe nenhum? Trouxe nenhum. Também não trouxe não, tenho nenhum. Ô Lani, você trouxe quantos pães? Nenhum pão. Jesus, aquele tanto de pão ali que não vou acertar ninguém que trouxe. Quem trouxe pão? Ô Tessa, você trouxe pão? Tessa trouxe um pão. Nayara trouxe pão? Nayara trouxe um pão, 2 pães. Aí eles foram passando em toda a galera e vendo quantos pães você tem, quantos pães você tem. Qual era a conversa deles para a turma? Gente, a gente tem que contribuir. Vocês têm que doar. Está todo mundo com fome, ninguém tem nada. Vocês querem ver Jesus fazer a multiplicação? Amém? Então a gente precisa que vocês doem. O que a galera fez? Doou. A galera disse assim, a gente quer ver Jesus multiplicar. E todo mundo, eu tinha um pão, trouxe um. Eu tinha 2, eu tenho 2. Tinha um que tem 3. Isso não está lá na Bíblia. É uma conjectura. Porque no final das contas eles reúnem e diz assim, tem 7 pães. Tem quantos pães? 7 pães. Aí Jesus multiplica, todo mundo come. E depois que todo mundo come, sobram quantos cestos cheios? 7 cestos cheios. Ué, mas na outra multiplicação sobraram 12. Por que agora só sobrou 7? Tem algum mistério nessa história. Logo depois que termina a multiplicação dos pães, dos 7 pães, a turma entra no barco e vai atravessar o mar. Quando chega no barco, quem lembrou de levar pão para a viagem de barco? Ninguém. O que eles fizeram com os pães que sobrou? Não sabe. Eu só sei que ninguém lembrou. Doar, comer, vender, não sei. Eu sei que quando chega no barco, a viagem vai começar. Jesus assim, quem trouxe pão? Ninguém. Mestre, nós esquecemos de trazer o pão para a viagem de barco. E aí agora alguém vira e diz assim, tem um pão. Oxi, como assim tem um pão? Tem um pão. Se esqueceram de trazer pão e tem um pão, a gente entende o seguinte. Na verdade, quando eles disseram assim, tem 7 pães, não tinha 7, tinham 8 pães. Aí sabe o que eles viveram? Aquele que retém aquilo que deveria dar, cai na pobreza. Então, como na primeira multiplicação teve 12 cestos cheios, e na segunda 7 cestos cheios, a gente entende que tinha 5 da turma que estava envolvido no pão mocosado. Chegou ali, deu quantos pães? 8. 7. Não, mas tem 8. 7, cara. Guarda o nosso. Mocosa esse nosso. Provavelmente algum deles levou um pão e disse, não. 7. Da outra vez ele multiplicou 5. Agora tem 7. Você acha que não multiplica? 7. E aí, ó. Mocosa o nosso. E é o que eles fazem. Mocosa o pão deles. Só que toda semeadura gera uma colheita. Toda ação gera uma reação. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Abre para mim Marcos capítulo 8. E vamos ler
para a gente entender aqui o que acontece nesse momento. E agora eu quero, depois desse resumo, eu quero mostrar para vocês na Bíblia algo fantástico. Marcos 8, a gente vai ler o 14. A gente vai ler do 14 em diante. Os discípulos, porém, esqueceram de levar comida. Não tinha no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, ou com o fermento de Herodes. Deixa no 15. Por que Jesus estava falando isso, gente? Jesus chega para a turma agora, entra no barco, a turma entra no barco com ele. Quando ele chega lá, diz assim: a gente esqueceu de trazer pão, e tem um. Aí Jesus vira e diz assim: meu Deus do céu, cuidado com o fermento dos fariseus. Gente, o que era o fermento dos fariseus? Era o negócio que ele jogava em cima do trigo? Não. Versículos anteriores deixam bem claro que Jesus fala assim, ó: o fermento do fariseu é a doutrina do fariseu. E qual era a doutrina do fariseu? São fariseu. Por que é um fariseu? Fariseu igual a hipócrita. Por que fariseu hipócrita? Porque o fariseu, ele falava assim: não roubarás. Não gritarás. Você estava roubando galinha essa noite? Está todo mundo espantado. O fariseu era aquele seguinte: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Por que Jesus chega e repreende essa galera dizendo: não, cuidado para vocês não se contaminarem com a doutrina dos fariseus? Sabe por quê? Porque a galera chegou e falou bem assim, ó: quantos pães você tem, Nayara? 2. Quantos pães você tem, Igor? 3. Me dá aqui. Aí chegou neles, na hora deles doarem: quantos pães você tem? Nenhum. Gente, vamos doar. E aí quando chega a vez deles, mocoso nosso, vai que esse negócio não dá certo. Sabe o que Jesus está falando aqui? Coloca o versículo 16, para vocês não entenderem que sou eu que estou vendo coisa. Os discípulos começaram a discutir entre si. Ele está falando isso de fermento porque a gente não trouxe pão. Olha a ideia dos caras. Olha a ideia. Ah, Jesus está falando do fermento do fariseu porque a gente não trouxe pão. Bota o 17. Ao saber que eles estavam falando, disse Jesus: por que vocês estão discutindo sobre a falta de pão? Vocês ainda não sabem ou não entendem? O que Jesus está falando? Vocês não estão entendendo o que eu estou falando, turma? Seu coração está tão endurecido que vocês não conseguem compreender que eu não estou falando de pão. Bota o 18. Aí agora Jesus diz bem assim, ó: vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês não se lembram de nada. Coloca o versículo seguinte: quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios sobraram que vocês recolheram? Quem respondeu 12? Quem respondeu 12? Jesus? Não, deixa bem claro, eles responderam 12. Então eles não estavam com amnésia, eles lembravam do que tinha acontecido. O 20. E quando partiu 7 pães entre os 4.000, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? 7. Por quê, gente? Coloca o próximo versículo. Vocês ainda não entenderam? Bota o 22. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e ele pediu que o tocasse. Amém. Pode voltar, é só até o 21, que já começa uma outra história. Olha para mim. Aí agora eu vou fazer a mesma pergunta. Vocês ainda não entenderam?
Vamos lá. Na primeira multiplicação dos pães, quantos cestos cheios voltam? 12. Quem foi avarento ali na turma? Ninguém. Quem foi fariseu pregando uma coisa que não estava vivendo, pedindo os outros para doar, e na hora que chegou da hora deles, não acusaram? Ninguém, todo mundo chegou junto. Na hora que disse assim, é para doar, é nós, estamos aqui, Jesus, estamos juntos. Nós estamos pedindo, mas a gente está fazendo. Estamos falando o que o Senhor falou, mas a gente também está fazendo. Todo mundo volta com o cesto cheio para casa. Quando a galera chega na mesma situação e diz assim, já tem muito, a gente não precisa doar não, mocoso nosso aqui. Sabe o que acontece? 5 voltam com cestos vazios para casa. O que eu quero falar para você nessa noite? Quantas pessoas, vamos dizer assim, quem da turma que estava seguindo Jesus, da multidão, ficou sem se alimentar na primeira multiplicação dos pães? Quem da turma que seguia Jesus ficou sem se alimentar porque estava seguindo Jesus? Todo mundo comeu e sobraram 12 cestos. E na segunda multiplicação do pão mal causado, quantas pessoas se alimentaram da multidão? Quantos? Todos. Bota o versículo 20 aí. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios sobraram? Depois que todo mundo comeu. Você sabe o que muitas pessoas falam de forma errônea? Gente, a gente tem que contribuir, porque se vocês não contribuírem, a gente tem que ajudar, porque se vocês não contribuírem, as portas da casa de Deus vão fechar, as almas vão se perder. Ei, se a gente não contribuir, as portas da casa de Deus não vão se fechar coisa nenhuma. Porque mesmo quando a gente é avarento, o povo tem alimento. Se a gente não contribuir, as portas da casa de Deus não vão se fechar. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, eu farei a minha igreja crescer. Ele pode fazer isso comigo ou semigo. A opção é minha. A diferença de quando ele faz comigo é porque tem cesto cheio para mim. E quando ele faz semigo, eu volto de cesto vazio. A gente tem que entender que Deus quer para nós o melhor. E que quando Deus nos pede, Ele não quer o que Ele está pedindo. Ele quer a sua disposição de dar. E hoje é o nosso culto do semear. E deixa eu te dizer, hoje é um culto de semear. É o nosso primeiro culto do dar. E Deus não quer te constranger. Deus não nos trouxe aqui para nos constranger. Deus quer te fazer aprender algo sobre Ele. Deus não quer de você. Eu não quero de você. O que eu quero é o fruto que vai gerar para você quando você doar. Por isso que a gente fez questão de não aceitar nenhum tipo de oferta para a igreja, de nenhum valor, no culto do dar. A gente fez questão de que você escolhesse alguém e presenteasse alguém. Só que eu tive uma vantagem nessa escolha, porque tem 1 mês que eu estou orando sobre esse culto, e 1 mês que Deus está colocando no meu coração as pessoas que eu iria abençoar, e eu orando por isso. E eu peguei muita gente aí de surpresa. A minha esposa disse assim, meu amor, até agora hoje é domingo e Deus ainda não falou comigo com quem é que eu vou dar. Quem mais viveu isso? Hoje é o dia do culto do dar, já chegou, estou orando a semana toda, Deus ainda não falou comigo quem é para me dar e nem o quê.
deixa eu te dizer, se você está hoje aqui e você não trouxe o seu presente, cara, não é a sua última oportunidade hoje. Se Jesus não voltar hoje à noite ou amanhã, você tem a quarta-feira. Semeia na vida de alguém. Tem algumas pessoas que eu vou dar um presente. Deixa eu dizer para vocês aqui, eu e a minha esposa temos 6 presentes para doar. Quando Jesus falou assim: ei, cuidado com a doutrina dos fariseus, que pregam, mas não vivem aquilo que pregam, eu disse assim: a gente quer viver diferente. A gente quer pregar aquilo que a gente está vivendo. E que Deus continue semeando na nossa vida. Eu entendi o que é semear. E eu quero que vocês entendam. Que vocês vivam esse extraordinário. Vamos ficar de pé? Eu quero orar por vocês nessa noite. Escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Nessa noite, que se Jesus tem cestos cheios para quem é generosos, para quem são generosos, e Jesus tem cesto vazio para quem é avarento, que a gente possa aprender a semear com fé de que Jesus tem cestos cheios para nós, que a gente possa compreender que a nossa semente vai germinar, e que quando a gente confia nele, e que a gente exerce essa confiança e coloca isso em prática, a gente vai voltar para casa com os nossos cestos cheios. E se eu disser para você assim: pastor, foi tão corrido, eu me esqueci do culto do dar. Não se preocupe, quarta-feira você ainda pode praticar. Ah, esqueci de trazer o meu, foi tão corrido. Você pode entregar quarta-feira. A pessoa que eu trouxe o presente, eu não veio, eu posso entregar quarta-feira. Mas para a gente que veio, quando terminar o culto, a gente vai trazer as nossas crianças para cá primeiro. E depois que elas chegarem aqui, a gente vai lá, cada um com ordem e decência, pegar um presente que a gente trouxe e ir até a pessoa que a gente ouviu de Deus. Entenda, às vezes Deus vai falar com você de uma forma muito clara, mas às vezes é tão simples, tão insignificante, que vai parecer até com um pensamento: ah, mas eu estou pedindo a Deus para me abençoar alguém e não vem ninguém na mente. Eu fico assim, só pensando na Mila e carne assada. Cara, quando terminar esse culto aqui, você chega lá: Mila, marca o dia aí que eu vou fazer uma carne assada para você lá em casa.
Pastor, não trouxe nada, sou visitante, é a primeira vez que eu venho aqui. Passei a tarde dormindo na beira do rio de onda lá no travesseiro. Qualquer coincidência é mera especulação. Faça um voto, sabe? Decida abençoar alguém. Pode ser qualquer pessoa, pode ser quem está do teu lado, pode ser quem não veio no culto. Abençoa, traga no grupo de vida, traga no culto que vem. Semeie, cara. Enquanto a vida é esperança, semeie na vida de alguém. Tudo que você plantar, você vai colher. Deixa eu te dizer, Jesus pode usar um empresário bilionário lá de São Paulo para vir aqui abençoar essa obra. Mas Ele quer tornar você bilionário para você abençoar essa obra. Eu vou compartilhar aqui um testemunho que eu vivi essa semana com alguém dizimista e ofertante fiel dessa casa. Não vou dizer o nome porque ela não me autorizou. Talvez ela compartilhe quando ela tiver algum momento. Ela vira para mim e diz assim, enviou um comprovante e disse assim: pastor, o meu dízimo, R$10. Aí ela disse assim: eu não ia dizimar porque eu achei o valor muito ínfimo e insignificante. O aluguel da igreja é 2.000. O que esses R$10 meu vai fazer? Mas ela disse assim: mas eu entendi que não é o valor, é o ato de doar. Não é os 10, é a atitude que eu estou fazendo em levar os 10. E a gente orou e eu disse assim: filha, a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. 2 dias depois ela dizimou R$1.000. Jesus quer levar você a escrever as suas histórias de coisas extraordinárias, de sementes plantadas e de colheitas extraordinárias na presença dEle. Mas vai ter sempre uma vozinha que não vem de Deus dizendo: será mesmo? Mocosa esses 10, uma hora pode faltar para gasolina. Mocosa esses, guarda, uma hora vai que ele não multiplica. Vai que esse cesto cheio não vem. Mas deixa eu te dizer, dê ouvido para Deus. Não deixe Satanás abortar os planos que Deus tem colocado no teu coração. Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. Pai querido, aqui está a tua igreja nessa noite. E eu ministro na vida deles, Pai, os cestos cheios. Eu ministro na vida deles, Pai, pessoas cheias da tua graça, do teu poder e da tua unção. Mas eu ministro pessoas generosas. Senhor, coloca sementes de forma farta na vida deles. Encham eles de pão para que eles se saciem, mas coloca muita semente. Faz aumentar a semente, Pai, para que eles possam semear cada vez mais e que eles colham proporcionalmente, assim como diz a tua palavra. Pai, honra os teus filhos, para que tudo que o Senhor quer fazer através da igreja ADEB Barreiras, seja nesse prédio, seja num prédio para 5.000 pessoas. Honra nós que estamos aqui nos derramando da tua presença, que nós possamos custear a construção de um prédio para 10.000 pessoas nessa cidade, que nós possamos custear a sede de quem tem sede e a fome de quem precisa de pão. Mas que o nosso tempo possa custear a oração de quem necessita do Senhor e um abraço para quem necessita de um carinho. Derrama o misto na vida dos teus filhos nessa noite. Que a tua palavra seja cumprida e que a gente saia daqui diferente de que a gente entrou. Que a gente consiga praticar cada vez mais o dar é melhor do que receber. Que ninguém volte para casa frustrado hoje porque não pôde dar. Que de alguma forma eu entenda que se eu não trouxe presente, eu acho alguma forma de dar. Nem que seja pelo voto, nem que seja do envelope. Hoje a minha esposa queria muito presentear alguém e Deus não deu tempo. Jesus sabe que foi prioridade, mas não deu tempo a gente ir comprar. A gente colocou num papel, botou no envelope: vale tal coisa, segunda-feira eu vou te levar lá para comprar. E Jesus vai honrar, porque Ele é bom e eu quero voltar com cestos cheios. E eu ministro uma turma voltando de cestos cheios para casa, Pai. Generosos em doar, mas mais generosidade o Senhor tem para derramar sobre a vida dele. Nos leve de volta para os nossos lares com o mesmo carinho e cuidado que o Senhor nos trouxe. Nos dê a melhor semana das nossas vidas.
Que essa semana eu possa expressar minha generosidade como eu nunca expressei antes. Mas que cada semente plantada germine, porque eu estou plantando ela na tua presença. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos vocês. Glória a Deus! Meus 12 talentos